Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você, como é bom saber que você está aí. E a cada programa nós somos privilegiados de poder contemplar os rastros da presença de Deus na nossa vida. Se você olhasse para trás, exatamente agora da sua história, ou para trás da sua história, onde é que Deus estaria? Com certeza você teria vários motivos. Então eu te faço uma outra pergunta. Quando é que Ele não esteve? Porque às vezes nós não percebemos a presença dEle, mas isso não quer dizer que Ele não esteja. Ele sempre esteve com você, sempre está e sempre estará. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa a Sheila Fortunato. Bênção, Padre. Que Deus te abençoe, Sheila. Amém. Bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. A alegria é minha e eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida e essa vivência de fé. Olhando, como o Senhor disse, na minha vida para trás, no que eu já vivi e tendo força, impulsionamento para continuar. Olha, eu sempre trabalho com essa, digamos assim, essa pauta que me dão aqui. E aí eu tenho aqui várias coisas suas. Missionária, cantora, compositora, pregadora, fundadora junto com o marido de uma comunidade, chamada Missão Romanos 5. E tudo isso nós vamos falar um pouquinho. Mas antes de entrarmos em tudo isso daqui, eu queria entrar nas raízes. De onde você veio? Quem é a Sheila? Bom, Sheila Fortunato é nascida na cidade de Tambaú, a cidade do Beato Padre Donizete. É uma alegria ser desta terra tão abençoada. E nascida lá há 36 anos atrás, nasci em uma família que infelizmente não professa a fé católica. Do lado do meu pai são os espíritas, do lado da minha mãe os testemunhas de Jeová. Então nasci numa família onde eu não tive essa base fundada em Jesus Cristo. Mas nem por isso Jesus Cristo não, como o Senhor diz, não deixou de estar presente na minha vida. Sou uma pessoa que doou a vida para Jesus e continuo doando. Nascendo nessa família, não tive esse apoio, esse sustento. Não fui educada pelos meus pais a ler a Santa Bíblia, a rezar um terço, a rezar uma oração simples, um Pai Nosso, uma Ave Maria. E isso trouxe marcas na minha vida, mas ao mesmo tempo foi esse impulsionamento para que eu buscasse estar na presença do Senhor. Sou a filha mais nova, tenho uma irmã mais velha, sou a filha mais nova dessa família e busco, Padre, todos os dias ser a melhor versão da Sheila Fortunato, aquela versão que está no coração de Deus. E peço para que Ele todos os dias me mostre como ela é. Olha, se você é compositor, eu sempre gosto de provocar os compositores. Não sei se você tem alguma música assim, sobre a minha melhor versão, mas aí já é uma inspiração. Se você tem, ótimo. Não. Se não tem, que Deus inspire aí já essa melhor versão que está no coração de Deus. Se hoje você, cantora católica, compositora, pregadora, missionária, fundadora de uma comunidade católica, tendo essa base onde, como você mesma disse, Jesus Cristo não era falado, Jesus Cristo não era mencionado, e era inclusive com divergências entre as famílias, porque divergências religiosas, porque não eram cristãos, católicos e evangélicos, por exemplo, que têm as divergências, mas têm as convergências. Mas existia aí uma distância muito grande de dogmas, de verdades, digamos assim, espírita e testemunhas de Jeová. E como é que apareceu o catolicismo na tua vida? Então, Padre, viver imerso a essa realidade era muito confuso para mim, para a minha vida. E eu me via
durante a semana, indo com a minha avó, minha tia, né, no Salão dos Testemunhos de Jeová. Depois eu ia para o Centro Espírita, que ficava no fundo da casa da minha bisa. Eu conheci minha bisa por parte de pai. O Centro Espírita era da família, ficava no fundo. Então, eu vivi imersa nessa realidade, nessa confusão. E existia uma confusão dentro de mim. Né? Eu não me encontrava, eu não me achava. E muitas situações difíceis geradas na família devido a essa realidade. E eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, uma criança com 10 anos de idade, não tem uma noção do que buscar, do que ela quer. Por isso que eu falo que Deus já tinha me chamado ali. E com 10 anos de idade, lá em Tambaú, a casa da minha mãe fica próxima à matriz de Santo Antônio. Um dia eu lembro que eu saí, e eu me recordo das imagens na minha mente, eu lembro que eu saí muito agitada, chorando, desesperada, diante das situações que eu vivia dentro da minha casa, e eu falava para mim mesma, a primeira igreja que eu ver uma porta aberta, eu vou entrar. E chegando em frente à matriz de Santo Antônio, entrei na matriz de Santo Antônio e lá estava um diácono franciscano, hoje Padre Adilson, que está na cidade vizinha minha lá de Espírito Santo do Pinhal, né? Ele está em Espírito Santo do Pinhal, moro em Mogi Guaçu hoje. E eu encontrei ele lá sentado, né, com a sua roupa marrom franciscana, sandália nos pés. Contei para ele o que eu vivia. E foi uma criança desabafando e chorando diante da situação. Com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Não sabia o que eu estava fazendo. Por isso que eu falo que Deus foi realmente, né? Ele já estava ali na minha vida. Desde o ventre da minha mãe, ele já tinha me chamado. Essa palavra é muito forte para mim. E ali eu despejei uma criança de 10 anos chorando e pedindo socorro. E ele conversou comigo, me acalmou, e eu lembro que eu disse para ele, eu quero ser católica. Porque ali eu me senti acolhida. Ali foi o próprio Cristo que veio me abraçar, que veio me acolher, que veio falar, estou aqui, você não está sozinha. E ele foi até a minha casa e falou com a minha mãe, com meu pai, que eu queria ser católica e se eles deixavam. E eu acredito que os meus pais deixaram porque talvez pensaram, né? É uma criança. Não sabe o que está fazendo. 10 anos de idade, não sabe o que está fazendo. Logo desiste. Então, assim, essa motivação foi o próprio Espírito Santo que me deu. Eu ainda não era batizada, eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Mas mesmo assim, né, ele me criou com amor, Deus me criou por amor, e ele tinha um plano para a minha vida e o Espírito agiu. Então foi algo assim que eu olho, Padre, e eu começo a pensar, como isso pode ser possível? Racionalmente, né? Uma criança de 10 anos, eu lembro que naquele ano, quando eu fiz aniversário de 10 anos, a promessa que eu fiz para minha mãe que eu ia parar de chupar chupeta, com 10 anos de idade. Então, como que uma criança com 10 anos de idade tem essa mentalidade de eu vou à primeira igreja, eu vou entrar, eu quero ser católica? Naquele momento eu tive um encontro com o próprio Jesus, que estava sentado naquela pequena matriz, com sua sandália nos pés, sua roupa simples, que me acolheu. E nesse momento, meus pais aceitaram e eu comecei a fazer catequese de adulto, sem entender nada do que acontecia. Foi um processo que eu estava ali, mas sem compreender, né, o que acontecia. Eu ia uma vez por semana à missa, ali na matriz de Santo Antônio, que era pertinho, sozinha, que era pertinho de casa. Às vezes minha mãe me levava, que tinha missa das 6 da tarde, então ela me levava, depois me buscava. Ou seja, eles não se opuseram, mas também não te acompanhavam. Não me acompanhava. Você tem mais irmãos? Tenho uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha. Isso, uma mais velha. E ela, na época, seguia a vida dela, ia junto com... Quando minha mãe se casou com meu pai, ela saiu dos Testemunhos de Jeová e foi para o Espiritismo com ele. Então, eles iam no Centro Espírita toda semana. Né? Minha irmã acompanhava. E eu, rebelde, aos 10 anos de idade... Bendita rebeldia. Bendita rebeldia. Participava da Santa Missa. E depois de um ano de catequese, eu recebi o batismo sacramental naquela pequena igreja matriz de Santo Antônio, né? Aquela pia batismal que está lá até hoje, né? de mármore, muito linda. E ali começou um processo de transformação na minha vida, muito grande, né? Deixei de ser criatura, criação, passei a ser filha de Deus, fazendo parte, né, do corpo místico da igreja. Continuei a catequese, recebi a primeira comunhão, a crisma. E nesse período da minha vida, eu ia para a igreja, mas meus pais, não. O máximo que aconteceu nos primeiros anos, até eles terem certeza de que realmente eu seria católica, eles me levavam até a porta da igreja
e me buscavam, mas nunca participaram. E eu não os julgo, mas eu falo hoje com 36 anos de idade, eu falo que fazem 26 anos que eu rezo pela conversão dos meus pais, conversão da minha família. Assim como Santa Mônica rezou tantos anos por Santo Agostinho, essa é a minha maior missão. Ele me chamou para ser católica para que eu salvasse não somente a mim, mas a minha família. Eu acho isso uma forma muito interessante, porque você não tinha base nenhuma. Não. Você não tinha uma influência, né? Ou seja, você não recebeu uma fé familiar. Não. Você não recebeu uma fé hereditária, né? Não. Pelo contrário, você estava em busca, falando assim, né? Até bem humanamente. Você buscava a verdade que te preenchesse. Sim. Né? Sim. E que, com certeza, você foi uma e foi em outra. Na sua infância, até os seus 10 anos de idade, você foi levada até o Centro Espírita, você foi levada até o Salão dos Testemunhos de Jeová, mas mesmo assim, a verdade que é Deus, você não conseguia encontrar. Não. Né? Então, também, claro, aqui, sem tirar de forma nenhuma a escolha de Deus, né? Porque a gente vai falar no finalzinho do programa sobre a fundação de um carisma. Então, Deus tinha uma missão para você, Ele tem uma missão para você, mas aqui a gente fala também de algo que é humano. Sim. O ser humano não... Como você falou, Santa Mônica, eu falo do filho dela. O ser humano não vai descansar enquanto ele não se encontrar com Deus. Sim. Né? Santo Agostinho fala isso. Eis que eu te buscava fora, e tu estavas dentro. Né? E isso entrou num processo que foi te levando para a sua vida, para a sua dinâmica, digamos assim, familiar, mas você foi perseverando e a vida continuou. A vida continuou. Só que aí foram aparecendo alguns acidentes de percurso. Sim. Né? Sim. Infelizmente, né? A vida não são só flores, né? A nossa vida tem os espinhos também. Tem os espinhos, né? E se quisermos colher as flores, temos que passar pelos espinhos, né? E nessa minha caminhada, padre, né, com 13 anos de idade, eu descobri que eu cantava. Comecei a cantar na escola, sim, muito ocasionalmente, né, para uma apresentação de final de ano. E a regente da escola disse assim para mim, ela sabia que eu era católica já, ela disse para mim, tem um coral na igreja, de adolescentes, vai lá. Fui, fiz o teste, passei, comecei a servir lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que foi erguido em homenagem ao Beato Padre Donizete, no dia 20 de janeiro do ano 2000, minha primeira missa, meu primeiro servir. E desde lá, então, não parei de cantar até hoje, né? A música eu falo que foi a isca que Deus usou para me trazer mais para perto, né? Porque é algo que preencheu. Comecei dia 20 de janeiro. Em fevereiro teve retiro de carnaval dos jovens, fui participar. Ali eu vivi o batismo no Espírito Santo, conheci a renovação carismática, vivi um momento mais profundo ainda com o Senhor. Ali eu o encontrei de verdade. E desde então, sou, né, grudadinha nele, não vivo sem. E vim caminhando diante de dificuldades, de problemas, mas sempre perseverando. Em 2009, me casei. Como eu costumo dizer, com meu digníssimo esposo, o senhor Ronaldo. Me casei em 2009, com 23 anos de idade, e nós nos casamos por um chamado matrimonial. Às vezes as pessoas falam, mas casou muito jovem, é porque tinha problema em casa? Não. Chamado a viver o sacramento do matrimônio. E depois que nós nos casamos, muitos sonhos, né, muitos pensamentos do que vamos viver, o que vamos conquistar, o que vamos fazer. Com 2 anos e pouquinho de casado, infelizmente eu sofri um golpe da vida, né? Foi o primeiro espinho que veio me ferir. Eu trabalhava numa loja e eu sofri um acidente de trabalho nessa loja. Sim. Faziam 6 meses que eu estava lavando o chão da loja com um produto, que é um ácido proibido fora do país. No Brasil não é. E eu não sabia que era um ácido. E faziam 6 meses que eu estava usando aquele produto.
do jeito que a gente costuma lavar em casa. A gente dobra a barra da calça, põe um chinelo havaiano e sai lavando. E durante esses 6 meses eu comecei a ficar muito mal. Então eu tinha tosse, dor de garganta, como se eu estivesse gripada, era junho. Então parecia que era mudança de tempo. Muita febre, as mãos começaram a rachar, os pés começaram a rachar, a boca muito seca. E eu fui piorando. E chegou um dia que eu estava lá, né, em casa, e eu comecei a ter uma crise de tosse muito grande. E daquela crise de tosse para frente, todos os dias eu tossia sangue. E eu tinha muito sangramento nasal. E eu comecei a pensar, tosse com sangue, tuberculose. Sim. Mas a vida, a correria, o trabalho impedia de buscar um profissional mais qualificado para fazer exames. Mas nesse estado que eu estava, eu já não conseguia cantar. Servia as missas todo domingo, já não conseguia mais cantar. Já não tinha voz para falar. Eu estava um dia lavando o chão do meu serviço e começou a fechar a garganta, eu não respirava. E naquele dia, depois de 6 meses, eu resolvi pegar o produto e olhar o rótulo. E atrás, embaixo, estava escrito bem pequenininho, é fatal, sinalado, absorvido pela pele em excesso. E tinha aquela caveirinha. Nossa. Eu liguei para o meu esposo, ele me passou no meu serviço, me pegou, fui correndo para o hospital. Chegando lá, eu fui diagnosticada com uma intoxicação. Só que essa intoxicação, ela tinha já pegado a minha pele por completo, por isso que as mãos e os pés estavam em carne viva, rachado, sangrando. Afetou minha retina, eu já usava óculos, hoje aumentou um pouco o grau. Afetou os meus ouvidos, todos os meus órgãos internos. Laringe, faringe e esôfago estavam em carne viva. E o meu pulmão, o médico disse, é como se tivesse arrancado do meu peito, raspado no asfalto e colocado de volta. Meu Deus do céu. Ele estava todo corroído pelo ácido, por isso eu tossia sangue. Comecei um tratamento imediato. Ele me enviou para um otorrinolaringologista particular, porque se eu fosse esperar passar por todo o processo do SUS, eu corria risco de vida. Fui direto para o médico, comecei já a tomar uma medicação, fiquei 1 semana em casa, 7 dias afastada. Quando eu voltei, infelizmente, minha chefe continuava usando o produto. E como ele é um ácido, ele evapora e fica no ambiente. 2 dias depois... Você não chegou a alertá-los em relação a isso? Sim, alertei eles, mas muitas vezes passa pela cabeça que a gente está tentando dar um jeitinho de não trabalhar como é pedido, né? E eu voltei e eu comecei a ter contato com esse produto e eu comecei a ficar muito mal, muito mal, muito mal. E eu pensava, não é a minha cabeça, porque eu sei o que eu estou passando. Mas eu comecei a não conseguir respirar, voltei para o pronto-socorro. Chegando lá, eu estava entrando em estado de choque. Eu estava com 84% de oxigenação cerebral. Uau. Uma criança que nasce com paralisia cerebral é abaixo de 92, o meu estava 84. Eu já fui colocado numa sala em isolamento, oxigênio, broncodilatador e adrenalina de 10 em 10 minutos, porque eu estava correndo o risco de ter uma parada cardiorrespiratória. Eu fiquei 8 horas nesse quadro. Quando eu voltei, eu não sabia nada que estava acontecendo. Eu falo, padre, que se naquele momento minha vida tivesse sido espiada, eu não tinha sentido nada, eu não tinha visto nada. É como se eu estivesse simplesmente dormindo. E quando eu voltei, o médico me levou para uma sala e ele olhou para mim, para o meu esposo e disse, você tem fé? Eu falei, eu tenho. Ele falou, você tem religião? Eu sou católica. Ele falou, agradece a Deus. Ele já tinha feito vários papéis, porque ele tinha alertado meu esposo que devido ao meu quadro, sem oxigenação cerebral, se eu tivesse uma parada cardiorrespiratória, eu morreria. Mas voltando desse quadro, eu ficaria paraplégica, ou tetraplégica, ou vegetando numa cama para sempre. Ou eu nunca mais ia falar, eu ia perder a memória, alguma sequela ia ficar. E eu voltei como se nada tivesse acontecido. E nesse momento, foi um divisor de águas na minha vida. Eu parei e falei, o que o Senhor quer de mim? Eu fui à beira da morte. Mas antes de cair no abismo da morte, Ele me puxou de volta. E eu comecei a entender que algo o Senhor queria fazer na minha vida. Foi muito difícil esse momento, porque você se vê muito fragilizada. Claro que eu perdi o emprego, comecei um tratamento particular muito caro, mas o meu médico, o que era o meu médico, né? Hoje eu mudei de cidade, mudei de médico, mas o meu médico naquela época, católico, ia na missa todo domingo, me via cantando todo domingo, ele me deu praticamente todo o tratamento, Que coisa boa. né? Porque eu não tinha condições de pagar. E ele salvou a minha vida. E eu lembro que eu ia e eu falava com ele, eu falava assim, doutor, mas e a minha voz?
porque eu não falava. E eu sabia que a voz, né, o cantar foi a isca que Deus usou. E o cantar salva a minha vida, modela o meu ser, transforma a minha alma. E ele dizia para mim, vamos salvar a sua vida, depois a gente vê a sua voz. E passando, já tinha passado acho que uns 6 meses de tratamento, e eu pensando na voz, um dia ele me disse assim, vamos fazer um exame, uma videolaringoscopia, vamos ver como estão as suas cordas vocais. E eu não tinha condição de pagar o exame. Ele falou, vem, eu vou fazer de graça. E ele fez o exame, e terminando o exame, ele virou para mim e para o meu esposo, né, sentado, nós estávamos sentados na sala, e ele disse assim, em toda a minha história de médico, eu nunca vi cordas vocais tão perfeitas, tão bonitas e tão saudáveis como as suas. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, Deus tem um plano para a tua vida. Porque eu já ia te avisar que você nunca mais ia cantar. Que devido ao seu quadro, as suas cordas vocais já tinham sido corroídas pelo ácido. Naquele momento eu percebi, Deus quer me usar e quer que eu fale. Comecei um tratamento, continuei o tratamento em casa e um dia eu estava sentada na minha cozinha, rezando o terço, meu esposo trabalhando, e eu sentia uma presença muito forte do Senhor através do Espírito Santo naquele momento. Eu vivi algo místico muito forte e uma voz falava ao meu coração, pega um caderno, escreve uma música. Eu nunca tinha composto nada, nunca me vi capaz disso. Arranhava um violão mais ou menos. Eu peguei o primeiro caderno, escrevi, mas a minha mão escrevia e eu não raciocinava o que eu estava escrevendo. Terminando, eu falei, Senhor, é uma música como canta. Comecei a cantar. Liguei para o meu esposo, chorando. Cantei a canção para ele e falou que você estava fazendo, rezando o terço. Volta a rezar. Peguei o terço, fui para o meu quarto. Chegou no terceiro mistério, eu não conseguia me concentrar no terço porque uma música tocava na minha cabeça. Eu parei para ouvir o que o Senhor me dizia. E eu escrevi mais 2 canções no meio do terço. Nossa Senhora. Voltei a rezar o terço e falei, Senhor, estou aqui. Que a tua vontade seja feita na minha vida. E foi maravilhoso, porque nesse processo eu comecei a entender que o meu cantar não era só a isca que ele usou para me salvar, mas também era a isca, vamos assim utilizar, para salvar outras vidas. Porque aonde eu não consigo estar, aonde eu não consigo ir ao encontro dos irmãos que necessitam, a minha canção pode chegar. E é muito interessante você trazer isso, Sheila, porque às vezes a gente pode desistir, a gente pode perguntar, mas como, Senhor? Por que, Senhor? Onde o Senhor está, Senhor? Sim. Né? Porque existe aí um grande ataque, né? Não somente do ácido, né, do ácido do produto de limpeza, mas do ácido infernal mesmo, para que você pudesse se calar. E não só se calar, não podendo cantar mais, mas você correu o risco de vida. Sim. Né? Mas mesmo assim, Deus, como nós cremos que é assim, Ele tinha algo ainda mais. Sim. Ele venceu ali mais uma vez na tua vida. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero deixar você pensando numa coisa por enquanto. A Sheila não tinha base nenhuma para dizer-se católica, mas com 10 anos de idade ela foi. Ela procurava a verdade que realmente iria preencher. Ela procurava algo, alguém que realmente iria preencher. Aqui, com todo respeito a todas as denominações, a todas as religiões, mas nós não podemos negar que o Deus é um só, mas que só quis uma igreja. Que muitas vezes esse é o discurso. Deus é um só. Sim, Deus é um só. Mas existem inúmeras maneiras errôneas de se relacionar com Ele. E Ele só fundou uma igreja, que é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Com todo respeito a todas as outras, mas Ele fundou só uma. Sim. Ele só quis uma, porque Ele quer ser pastor de um único rebanho, não de vários. Qual que é a sua gratidão em relação a isto?
Qual o seu empenho, o seu compromisso em relação a isso? E como nós vamos ouvir daqui a pouquinho com a Sheila, o que será que Deus quer na sua vida com tudo isso? Pense um pouquinho e nós voltamos com Gente de Fé daqui a pouco. O que você procura na vida? Será que você já encontrou? Nós estamos hoje conversando com a Sheila Fortunato, que com 10 anos de idade foi sozinha em busca de alguém que a preenchia, que a preencheu e que a preenche. Ela que não tinha base nenhuma de catolicismo, de cristianismo, de fé católica. Por um lado, sua família paterna, espírita, pela família materna, Testemunhas de Jeová, e ela não se preenchia, não se contia com aquilo. Vai em busca e acha. E bendito Frei que ali estava. Qual o nome dele, Sheila? Padre Adilson. Padre Adilson, Padre que na época era diácono. Diácono franciscano. Diácono franciscano. Ele é uma bênção na minha vida. Mas ali, aquela menina de 10 anos continuou perseverante, mas Deus tinha um propósito, Sim. Veio essa intoxicação, mas Deus tinha um propósito. Sim. Veio a cura disso, e Deus tinha um propósito. Sim. Veio a música, veio as primeiras composições. Sim. Mas vieram outros espinhos. Sim. Né, o segundo espinho que apareceu na minha vida foi o mais difícil, vamos assim dizer. Após essa intoxicação, há exato 1 ano após essa intoxicação, estava eu, né, voltando já a cantar, fazendo aulas de canto para aprender novamente a cantar, servindo já a Santa Missa, já sentindo que estava realmente numa vida nova, né? Uma mulher nova, renascida pela água e pelo Espírito. Fui surpreendida, infelizmente, por uma notícia que sempre permeou os meus pensamentos no sentido que isso nunca me aconteça. Uhum. Eu fui diagnosticada, infelizmente, com um câncer maligno dos ossos e das cartilagens articulares de células claras e gigantes, uma neoplasia maligna. E quando isso aconteceu, Padre, abriu-se um buraco e eu caí lá no fundo. Eu lembro que no dia do diagnóstico eu estava lá na cidade de Ribeirão Preto, sozinha. Eu liguei para o meu esposo e disse para ele, infelizmente eu estou com câncer. Não derramei uma lágrima, ele disse para mim, fica tranquila que vai dar tudo certo. E eu fui para casa, a gente passou uma semana com um sentimento estranho, mas sem muita conversa diante do assunto. Uma semana depois, eu acordei numa manhã, chorando, e eu dizia para ele e questionava a Deus, por que eu? O que eu fiz? Por que eu mereço passar por isso? E eu questionava a Deus e falava, eu não escolhi caminhar por caminhos tortuosos. Eu não escolhi estar num centro espírita, nem ir num salão de testemunhas de Jeová. E será que é algo que meus pais buscaram que agora está sendo cobrado de mim? Meu esposo foi trabalhar e eu lembro que eu fiquei no quarto o dia todo, discutindo com Deus. Não brigando com Ele, mas questionando Ele. Falava, Senhor, por quê? E eu pensava em inúmeras coisas. Eu falava, eu fui em busca do Senhor. Eu me entreguei. Eu quase morri há 1 ano atrás. E quando a gente fala, né, dessa intoxicação, que eu quase morri, eu olhava para a minha vida e nesse processo de tratamento da intoxicação, eu perdi a beleza física, eu fiquei toda inchada, toda empipocada, muitos remédios fortes. Eu não me reconhecia. E eu olhava, Senhor, agora que eu estou conseguindo retomar a minha vida, né, de poder olhar para o espelho e me reconhecer, não me ver deformada. Por quê? E foi um dia de choro, foi um dia de lamentação, um dia de questionamento. Quando meu esposo chegou do serviço, no final da tarde, eu fui na cozinha, eu lembro, receber ele. E ele olhou para mim e falou assim, tá melhor? Eu falei, tô.
E aí? Falei, então eu perguntei para Deus, por que eu? E Ele te respondeu? Sim. Ele me respondeu e me falou assim, por que não você? E a partir daquele momento eu comecei a olhar para a minha vida, para aquela situação e falar, por que não eu? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Né? O Senhor permite situações difíceis na nossa vida, mas Ele tira coisas boas de todas as situações difíceis. E muitas vezes Ele permite, assim como Ele permitiu na vida de Jó, não porque Ele não nos ama, mas que Ele quer fazer algo. Então eu disse para Ele, faça a tua vontade. Eu creio que o Senhor vai me dar a vitória, no momento oportuno, no tempo certo. Mas faça a tua vontade. E eu comecei ali um tratamento muito agressivo. Quem já passou por essa situação sabe que é um processo que não é só o corpo, mas a alma, a mente ficam enfermas. Se alguém que está aqui nos assistindo teve câncer nos ossos ou conviveu com alguém, é uma dor insuportável porque não tem terminação sanguínea e não pega nenhuma medicação nos ossos. Então eu tinha uma dor que quando eu ia no médico e eles faziam um exame elétrico para medir a dor, vai de 1 a 10, a minha dava 10. Comparada à dor de parto, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E era conviver com essa dor, que parecia que estava te destruindo, e ao mesmo tempo olhar além da dor, porque o sofrimento da vida presente não tem proporção alguma com a glória futura que há de ser manifestada. Eu tomava posse dessa palavra e falava, faça, Senhor. E um dia, conversando com um grande amigo nosso, que também é fundador de uma comunidade, ele disse para mim assim, Sheila, Deus, Ele age na nossa vida muitas vezes como o ourives. O ourives pega aquela pepita bruta de ouro, toda suja, cheia de impureza, coloca no fogo, na brasa ardente, para purificar o ouro. E quando ele consegue olhar para aquele ouro no fogo e ver a sua face sendo refletida no ouro, ele sabe que aquele ouro já está purificado. Então ele tira do fogo e começa a moldar. Você está em processo de purificação. Mas não se esqueça, vai vir a parte de moldagem de Deus. E aquilo caiu no meu coração numa certeza muito grande, que Ele estava me purificando. O Senhor estava permitindo, porque Ele queria algo a mais. Nesse processo, quem já passou pelo câncer, sabe, a gente perde tudo. Só que eu não perdi a fé. Isso eu posso alegar com toda a certeza do meu coração. Eu servia toda semana na Santa Missa, com uma dor insuportável no meu braço, com o braço na tipóia, vendo o osso do meu braço crescer e apodrecer, porque o meu câncer, como ele crescia, e ele era no osso por si só, o osso do meu braço tinha espessura de 1 milímetro, uma casquinha de ovo. E o médico dizia, se quebrar, tem metástase no corpo todo. Então, com todo cuidado, eu ia, servia toda a Santa Missa. Às vezes chegava, no pós-comunhão, a música a ser cantada era a minha vida. Sim. Eu parava porque não tinha forças. Eu não tive vergonha de dizer, eu estou doente. Mas, ao mesmo tempo, eu não carreguei um cartaz, estou doente, tenha pena de mim. Eu levava um cartaz dizendo, estou doente, mas o meu Deus é o Deus do impossível. E Ele vai realizar na minha vida. E muitas vezes eu lembro que eu sentava porque eu não conseguia cantar de tanto chorar. E a Assembleia, me conhecendo e sabendo da minha luta, cantava por mim. Então eu tinha esse sustento de Deus. Nesse processo, a minha família se aproximou um pouco mais de mim, meu pai, minha mãe, vendo que eu estava fragilizada e tentando compreender, acho que também, como que diante daquela situação eu me mantinha de pé. Mas mesmo ali de pé, participando do grupo de jovens toda semana, cantando toda semana na missa, era inevitável as consequências do tratamento. E eu fui perdendo os cabelos, não fiquei totalmente careca, mas fui perdendo os cabelos, 10 quilos acima do que hoje eu peso, os dentes vão ficando amarelados, as unhas fragilizadas, a gente fica meio cinza, meio sem vida, é como se não tivesse vida. É muito agressivo. Mas nesse processo, o agir de Deus na minha vida e do meu esposo foi muito grande, foi muito lindo. Ele vem de uma família católica, mas como ele mesmo diz, ele não era aquele que sempre estava ali, que ia na missa. Era algo mais tradição, tem que ir à missa de domingo. Mas se não for, não tem problema. Mas quando eu passei pela intoxicação, nós realmente pegamos firmes, eu consegui trazer ele firme. Então a gente não faltava de grupo de jovens, cantava toda semana na missa.
Só que o remédio tira de nós até a consciência. Muito tarja preta, morfina, a gente não tem consciência. E às vezes eu não me recordava como rezava uma Ave Maria, um Pai Nosso. Ele acordava de manhã, fazia as orações, pegava uns papeizinhos, fazia uma reflexão e falava, quando passar o efeito do remédio, lê, para te ajudar a rezar. E exatos 6 papeizinhos que ele deixou para mim, quando eu fui ler, tocava na minha cabeça com contracanto, segunda voz, harmonia. E são 6 canções que eu gravei no meu CD. Então, nos momentos em que eu me vi mais fraca, eu fui mais forte. Eu vivi isso. A minha fé realmente foi o alicerce. E quando eu não sabia nem o que era fé, a fé do meu esposo foi o meu sustento. Eu sempre falo, e essa é uma verdade, eu sou fruto do meu esposo, da fé que ele teve, das orações dele. Se hoje eu estou aqui, é porque eu tenho ele, que está ali, atrás das câmeras, me sustentando, com o terço na mão, porque eu conheço, rezando incansavelmente, para que nós possamos continuar firmes na rocha que é Cristo. E o Ronaldo que está ali agora, né, Ronaldo? Nessa hora aparecendo, Nessa hora aparecendo, não somente atrás das câmeras, mas não tinha como não mostrar. Não mostrar. Deus, ele levou você a esse processo do câncer até onde? Porque num determinado momento você falou, era maligno. Sim, era maligno. Era nos ossos. Sim. Não era algo que, vamos dizer assim, não era algo que você sentia uma dor local, né? Porque era uma dor que se espalhava. Sim, assim. E a maior concentração no meu braço esquerdo, onde estava o tumor. Esse osso que a gente tem que segura o relógio, o meu era do tamanho de um limão. Era uma bola gigantesca. Né? E porque ele crescia. E ele simplesmente crescia. E foi até um ponto, chegou a um ponto que, devido ao crescimento muito grande do tumor, o meu médico, ele falou, vamos ter que operar. Porque quando a gente está, né, eu tratava no Hospital das Clínicas, no HC, você entra numa fila de espera. Sim. Quando você recebe o diagnóstico, você já entra na fila de espera de cirurgia. Conforme o avanço do câncer, você vai pulando, né, ali os lugares da fila para adiantar a cirurgia. Chegou no momento em que eu não tinha mais movimento na mão, corria risco de quebrar esse osso e ser pior a minha situação, e o meu médico falou, vamos ter que operar. Fiz todo o processo para a cirurgia, todos os testes de anestesia, né, ansiando o que eu falava, eu rezava para Deus, e eu lembro que eu fiz uma oração lá no começo, no dia seguinte do meu questionamento com ele, eu fiz uma oração muito sincera com ele. Confiei cegamente de que ele ia me curar no momento oportuno. Claro, pedi a intercessão do Beato Padre Donizete, de Nossa Senhora, e fui confiante. Fiz todo o processo, marcou minha cirurgia. Fui fazer a última consulta, né, pré-operatória, faltava um mês para minha cirurgia, foi uma quarta-feira, eu cheguei em casa, quinta-feira de manhã toco meu telefone. Sheila, surgiu uma vaga, teve uma desistência, você quer adiantar a cirurgia? Eu falei, eu quero. Eu não suportava mais, eu não comia, eu não dormia, eu não pensava, eu não raciocinava. E eu falei, Deus está agindo, né? Acelerando o processo porque Ele quer me libertar. E eu falava para Deus, se eu for digna, o Senhor estala os dedos e me realiza um milagre, né? Se eu não for digna, que eu seja curada pelas mãos do médico, porque eu sei que o Senhor vai ser o médico na minha vida. E naquele dia, foi uma sexta-feira, eu entrei na sala de cirurgia, internei na quinta, sexta-feira de manhã, entrei na sala de cirurgia, era 6:45 da manhã. Foram 4h30 de cirurgia, anestesia geral e local. Eu acordei 2 vezes durante a cirurgia, porque não pega anestesia nos ossos. Então, acordei e eu presenciei alguns momentos da cirurgia. Quando eu saí, fui para a CTI, voltei da anestesia e a primeira coisa que eu perguntei para o médico, meu braço. Porque eu entrei na sala de cirurgia e ele disse, só abrindo para a gente saber se vai cortar aqui na metade ou se vai ter que deslocar no cotovelo. E eu falei, meu braço. Ele levantou e falou, tá aqui. Eu não tenho a ulna distal. E é a mesma coisa se eu não tivesse sequela. O meu médico fala, eu não sei como você não tem sequela. Sem ter um osso
metade de um osso no braço. A minha dificuldade é tocar violão, porque para fazer pestana eu não tenho controle desses dedos. Mas eu falei, Deus viu que eu tocava muito mal e falou, só canta, Sheila, não toca não, só canta, tá ótimo já, né? Ficou somente a cicatriz. A cicatriz. Da cirurgia. A cicatriz. Não sei se dá para pegar. Deixa eu abrir aqui. A cicatriz da cirurgia. Somente a cicatriz. E essa cicatriz, ela não é somente uma cicatriz no seu braço, mas não. É uma marca de Deus, né, em relação a marca da vitória. A marca da vitória. Da vitória. Porque sequela nenhuma. Sequela sua mão tá nenhuma. Mexendo, minha mão funciona. Sim, tranquilamente. Você tem sensibilidade nos dedos? Tenho. Esses dois aqui são um pouco mais dormentes, né? Tem pouca sensibilidade, mas muito sutil. Só às vezes quando faz um esforço ou muda o tempo, eu sinto. Você é canhota ou destra? Eu sou destra. Eu sou ambidestra, eu escrevo com as duas mãos, mas aí eu uso mais a direita e deixo a esquerda só para ficar Deixa ali. A esquerda para harmonizar no corpo. Só para fazer ali, né? Fazer parzinho. Mas eu falo assim, eu falei, Senhor, Ele preservou o meu braço. Mas eu falo, Padre, que é tão lindo esse processo quando a gente confia, quando a gente vive pela fé, quando a gente se doa, se entrega totalmente. Né? Eu sou filha de Maria, né? E eu falo assim, eu sempre pedi a intercessão de Nossa Senhora na minha vida, porque lá em Tambaú tem a imagem milagrosa do Beato Padre Donizete, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu tive a honra de entrar pelas portas do santuário, numa novena, cantando a Ave Maria de Gounod, segurando a imagem milagrosa que sobreviveu ao incêndio, né? Que hoje está lá no seu nicho. Então, naquele momento eu falo, eu levava ela nos braços, mas ela me acolhia como filha. E a intercessão de Maria, o cuidado de Deus é tão grandioso que eu falo assim, eu nasci de novo, né? Nasci de novo, fui curada do câncer, não tenho mais nada, não tive metástase. Só que Deus é tão carinhoso que Ele não me deu 2 datas de aniversário. Eu operei no dia do meu aniversário, dia 28 de fevereiro, no dia que eu estava fazendo 28 anos de idade, eu comemorava a minha vida. Na CTI, o meu esposo entrou com um vaso de flores, driblando todo, né, a segurança do hospital, pedindo para o meu médico, né, porque é isolamento, só para cantar parabéns. E foi o parabéns mais significativo na minha vida. Você nasceu 2 vezes? 2 vezes. No mesmo dia? No mesmo dia, dia 28 de fevereiro. E isso foi em 2014. 2014. Então, até dentro daquilo que é o estágio de tempo de segurança dos médicos, em relação aos 5 anos, né? Então, sim. Já se passaram 5 anos. Graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor, eu estou de alta médica. Só a marca da vitória. Só a marca da vitória, né? E Sheila, dentro de tudo isso, por que Romanos 5? Romanos 5. E o que é isto, né? Aí sim a gente vai entender todo o processo do porquê, toda a preservação, do porquê a vocação. Sim. Deus tinha um propósito maior, não somente te fazer católica, não somente te preservar a vida, não somente te fazer uma cantora, uma compositora, mas Ele tinha um carisma. Sim. Nesse processo, o Senhor falou muito na minha vida e do meu esposo, na palavra. Nós vivíamos sustentados pela palavra, pela Eucaristia, pela palavra. E quando começou esse processo da minha vida, a primeira palavra que o Senhor nos deu foi Eclesiástico 2. Meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a provação. Então a gente via, ele alertava da provação. Passamos por Isaías 52, onde o Senhor diz, eis-me aqui, né? Por isso, desperta, desperta, filha de Sião, para a gente despertar e sair dessa situação difícil, diante de outras questões na nossa vida. Nós precisamos vender a nossa casa financiada, moramos de favor, dependemos da igreja para comer, a igreja nos dava uma cesta básica por mês, ajudava a gente a pagar aluguel, perdemos tudo nesse processo da nossa vida. E ele dizia, desperta, parte, porque eu vou dizer eis-me aqui na tua vida. Meu CD se chama eis-me aqui, não meu eis-me aqui é muito fraco, falho. Deus disse eis-me aqui. E depois, nesse processo do câncer, ele começou a falar na nossa vida. Romanos 5. O sofrimento produz paciência, prova fidelidade e gera esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós vivemos sobre esse mover dessa palavra de Romanos 5.
olhando o sofrimento e buscando ter paciência, que no momento oportuno ele ia transformar a nossa realidade. Assim como Jó, né? O Senhor deu, no momento certo o Senhor ia tirar, né? Jó fala isso numa situação diferente, mas eu olhava isso na minha vida, o Senhor permitiu, por um propósito. Ele precisa me lapidar. A Sheila lá de trás, ela não tinha a humildade, a coerência, ela não tinha essa experiência, essa vivência, e ela tinha arestas que tinham que ser aparadas por Deus. E a gente começou a viver sobre Romanos 5 na nossa vida, Romanos 5. Depois desse episódio do câncer, quando eu fui curada, eu tinha na minha mão as músicas de um CD. Levei para gravar o CD sem ter como pagar. Parcelamos 1 ano para pagar esse CD. Em 2016, em setembro, dia 16 de setembro de 2016, 16 ou 17? 16 de setembro, eu erro todas as datas. É muita coisa. Lancei o CD Eis-me Aqui. Começamos a caminhar sem compreender o que Deus queria, mas como servos da renovação carismática, pregando já, né, nos grupos de oração, falando, o Senhor vai nos usar. E caminhando com dificuldades, tentando realicerçar a nossa vida, o nosso matrimônio, porque não tem como passar por uma situação dessa e não ter o matrimônio abalado. E foi o Senhor quem sustentou. Romanos 5 gritava no nosso coração. Nós até passamos por uma comunidade de aliança durante 4 anos, que o Senhor nos chamou a estar ali e foi maravilhoso. Ali nós aprendemos, nós mergulhamos ainda mais na mística do Senhor. E ali, eu lembro o primeiro dia que eu cheguei nessa comunidade, eu falei, aqui eu descobri a escada, que eu vou subir todos os dias, descendo, para que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Ali foi um momento realmente de mais um divisor de águas, um passo a mais. E caminhamos, compreendendo, mergulhando, né, absorvendo cada vez mais, né, a vivência da fé, essa busca pelo Deus, essa busca pelo Senhor e trabalhando em prol do irmão. Só que quando chegou em 2019, metade do ano de 2019, o nosso diretor espiritual, num dia de conversa, ele olhou para nós, para mim e para minha esposa, e disse assim, eu estava em oração por vocês, e o carisma da comunidade na qual vocês fazem parte, não é o carisma de vocês. E eu rezei mais e o Senhor me falou que vocês vão ser fundadores, ou de uma comunidade, ou de uma missão. Ali eu chorei, falei que não, fui embora dizendo que não, que não, que não. No outro dia eu voltei e falei, o Senhor me falou, eu rezei e eu vou, né? Não tem como a gente dizer não, porque quando o chamado vem de Deus, por mais que a gente negue, Ele convence porque Ele mexe no coração. E ali foi um processo. Foram 6 meses em 2019 e 2020 inteiro, em oração, em intimidade, com choro, com sorriso, com muita adoração, muito joelho no chão, muitas madrugadas acordados, tentando entender o que o Senhor queria. Junto do nosso diretor espiritual, e o quão maravilhoso é, né? O Senhor fala, quando nós abrimos nosso coração, Ele fala de uma forma tão clara que nós até partilhávamos, eu e minha esposa, essa semana, é assustador, de tão maravilhoso que é. Porque nós não nos sentimos merecedores, a gente ouve, né, e lê a mística dos santos, e quando você começa a viver isso, você fala, mas eu não sou digna, isso não é da minha cabeça, isso é real. E chegou no dezembro de 2020, o nosso diretor espiritual, que é o pároco da nossa paróquia, lá de Santa Edviges, em Mogi Guaçu, Padre Anderson também. Bonito nome dele. Bonito nome. Ele nos disse assim, Deus já revelou tudo. Tínhamos nosso caderno, nosso diário espiritual, ele falou, tá tudo aí, vamos só organizar. E quando nós começamos a fazer essa organização, né, pegando ali tudo que o Senhor tinha revelado, ali nós tínhamos a palavra fundante que nós já vivíamos, Romanos 5. Romanos 5. Né, o carisma, né, de levar a esperança da superação a todos aqueles que deixaram de esperançar no Senhor. É só Ele que pode dar, né, dizer se terminou a nossa caminhada ou não. Ele é quem dá a última palavra. Os nossos baluartes, né, vieram na nossa vida nesse processo, a nossa espiritualidade, e dia 28 de janeiro de 2021, nós fundamos a Missão Romanos 5. E estamos aprendendo com a missão, dia após dia, caminhando, né, mergulhando nessa espiritualidade, e é maravilhoso compreender que Deus me permitiu, a mim e meu esposo, né, que eu não vivi sozinha tudo isso, passarmos por tudo isso, para podermos compreender e estarmos preparados para a missão que Ele queria para a nossa vida. E eu falo, Padre, viver sobre um carisma fundante, tem responsabilidade? Tem. Tem provação? Tem. Tem perseguição? Tem choro? Tem. Mas não tem nada no mundo
que eu pudesse hoje fazer, que preencheria o meu coração da forma que viver a vida missionária preenche. Porque eu sou dele, né? Totalmente. E não tem como desvincular a fundação da história do fundador, dos fundadores. Não. Né? Não tem como tirar a identidade, a missão, o carisma, a espiritualidade, né? Tudo aquilo que faz parte de um carisma da história do seu fundador. Ou seja, o carisma é o transbordamento da história, de todo o sofrimento, de todas as lutas, de todas as labutas. E eu tenho certeza que a missão Romanos 5 tem você, né, sua história, tudo que você viveu, o seu marido, né, e todos aqueles que serão filhos deste carisma, né, que também vão passar por isso também. Sim. Né? Num outro momento a gente vai falar só sobre a comunidade. Só né? sobre Porque, como nós dizíamos um pouquinho antes, até mesmo de começar o programa, menina, é muita coisa para você falar em 54 minutos, não dá. A diretora ali já mandou eu terminar o programa. Louvado seja Deus. Mas só para dizer isso a você. Este carisma, ele não é um carisma que foi pensado agora. Não. Quando Deus te pensou, quando Deus sonhou você, quando Deus quis você, Ele já sonhou você como um carisma. Você é a primeira a ter o carisma. E a partir do momento que você é a primeira a ter o carisma, ele vai se moldando conforme as coisas vão acontecendo na tua vida. Né? E todos aqueles que vão vir também. Eu creio. Então eu te agradeço muito. Eu que agradeço, que Deus Padre. abençoe você. Rapidinho, quais são os contatos da Missão Romanos 5? Missão Romanos 5 é só procurar a página no Facebook, no Instagram, Missão Romanos 5, com o número 5 mesmo. Número 5, Missão Romanos 5. Lá acompanha tudo que nós fazemos, né? Tudo que o Senhor nos envia a fazer. E lá também na missão tem o meu Instagram particular também, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem a minha página do esposo, né? O esposo é fotógrafo, então ele cuida de toda a parte visual da missão e estamos aí caminhando, né? Tem as canções também do meu CD, quem quiser, no YouTube, Sheila Fortunato. Lá tem os clipes, tem as canções, para ajudar a rezar, né? Isso mesmo. E só finalizando, Padre, algo que eu preciso falar no meu coração. Eu sei que essa missão veio para me salvar, mas eu creio que essa missão vai salvar a minha família. Porque eu creio que um dia eu estarei em missão, eu estarei cantando, eu estarei pregando e eu terei meu pai, minha mãe, minha irmã sentado lá, me ouvindo transbordar aquilo que Deus fez na minha vida. E eu creio que vai fazer na vida deles também. Com certeza. Conte com as minhas orações também por isso. Amém. Qual é a sua intenção? Dê o passo. E Deus vai fazer. Este e todos os outros programas você pode também acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. E para entrar em contato com a Sheila, YouTube, Facebook, Instagram, Missão Romanos 5 ou diretamente Sheila Fortunato. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.